Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um dos nossos, estudos maravilhosos. Vamos ver o que Deus está falando conosco. Hoje vamos ler o capítulo 12 de Hebreus, do livro de Hebreus. Cartas, que o apóstolo Paulo, escreveu para os hebreus. Então, o que ele passou, o que ele escreveu, para aquele povo? E que hoje nós podemos aproveitar, dessas cartas, para trazer, para nossos dias atuais, todo esse conteúdo e vamos aproveitar, porque como está na Bíblia, se está na Bíblia, é algo importante, que serve para a nossa edificação espiritual, porque tudo que está na Bíblia é algo importante. Então nós temos que absorver, essas palavras e colocá-las em prática no nosso dia a dia, porque muitas das vezes nós pecamos, porque não conhecemos essas coisas, e a Bíblia mesmo fala que pequeis por não conhecer as Escrituras, e nós não queremos, que esse pecado, seja imputado a nós, não é mesmo? Então nós queremos conhecer, nós vamos conhecer agora, nesse momento. Eu convido você, pegue sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, e vamos fazer um estudo minucioso desse capítulo para ver o que está passando, o que Deus está querendo falar conosco através dessas cartas de Paulo, que quando Paulo escreveu para os hebreus, Paulo não estava escrevendo para os hebreus, porque senão essas cartas não teriam chegado, não seriam, cartas edificantes aqui na Bíblia. Então, essas cartas foram para nós, serve para nós nos dias de hoje, e nós temos que levar, isso em consideração. Então, eu convido você, pegue a sua Bíblia junto comigo e vamos fazer essa leitura minuciosa do capítulo 12 do livro de Hebreus, que nos diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tenazmente nos envolve e concorramos com a perseverança a corrida que nos está proposta. O que Paulo está querendo dizer nesse versículo? Ele está dizendo, nós temos muitas testemunhas que Deus existe, nós temos muitas testemunhas que foram testemunhas ocultas, da presença de Jesus aqui na Terra. Então, por que nós duvidarmos disso? Se existe Lucas mesmo, ele quando ele escreveu o livro de Lucas, ele fala que ele fez um estudo minucioso, porque na época de Lucas não foi um discípulo de Cristo. Lucas simplesmente, depois que houve toda a morte de Jesus Cristo, que Lucas escreveu. Mas Lucas, ele era um médico e ele comenta, na carta dele, no livro dele, que ele fez um estudo minucioso, para trazer a nós a verdade, aquela verdade mais verdadeira, Ele fez de tudo, ele estudou muito, ele pesquisou muito, ele foi em vários lugares, ele conversou com muitas pessoas, interrogou muitas pessoas, a respeito de Jesus, e ele veio, trazer à tona, para nós a carta dele, que ele escreveu. Então, a gente observa que, se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, são 4 testemunhas, que trazem, a realidade, a verdade, de Cristo reinou aqui na Terra. E isso, o apóstolo Paulo aqui também, ele está afirmando, que nós estamos rodeados, de grandes testemunhas, que viu o que aconteceu. O próprio apóstolo Paulo, ele foi uma das testemunhas, que ele ficou, cego, quando Jesus, ele encontrou com ele no caminho, cegou ele por 3 dias e trabalhou no espírito dele, e que ele veio, transformado de uma outra pessoa, de um outro espírito, podemos dizer assim,
porque quando Paulo era Saulo, né, ele estava perseguindo o povo de Deus, tanto que o nome dele foi mudado para Paulo. Ele era Saulo e depois foi mudado para Paulo. Então ele mesmo fala que houve, né, muitas testemunhas, né, que ele tem, que nos tem apresentado, que Cristo realmente existiu e que nós devemos obedecer às Escrituras Sagradas. E ele fala mais, ó, olhando firmemente para Jesus, o autor, aperfeiçoador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis caindo no desânimo. Na vossa luta contra o pecado, ainda não resisti até ao ponto de derramar o próprio sangue, e estáis esquecido da exortação que vos dirige, como a filhos. Filho meu, não desprezeis a disciplina que vem do Senhor, nem desanimeis quando por ele és repreendido. Ele está advertindo, né, o povo. Olha, quando vocês não ignoram a disciplina, né, que foi passada pelo mestre, então vocês não ignoram, porque isso é fato, isso é verdadeiro. Ele está orientando nessas palavras, né, que eu estou falando com vocês, porque Paulo ele tinha, né, um linguajar mais sofisticado, porque Paulo ele vinha, né, de uma hierarquia que ele trabalhava junto com os príncipes, né, os governadores daquela época. Então ele tinha um linguajar mais, né, sofisticado para conversar. Então a gente observa assim que ele era um homem culto, né? Ele era muito culto. Mas trocando em miúdos, né? Era isso que ele estava querendo dizer. Olha, vocês obedecem esse Cristo, porque ele realmente existiu. Vocês temem a ele. E ele está advertindo para que a gente não desanima. Se a gente cair em tentação, para a gente se levantar de novo, se erguer, porque é real. Isso ele está deixando bem à mostra, né? Ele está deixando bem a nossa cara. Ó, isso é real. Vocês obedecem. E aqui ele fala, porque o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que recebe como filho. Tem muitas igrejas, né, que eu não entendo. Lê o Velho Testamento, lê o Novo Testamento e ainda tem a audácia, né, de dizer que Deus não castiga ninguém, que Jesus não castiga ninguém. Deus castiga quem ele ama, ele castiga o povo dele. Até os rebeldes ele castiga, não vai castigar nós? E aqui fala, é para a disciplina que suportais as dificuldades. Deus vos trata como filhos, pois qual filho há que o pai não corrige? Se nós somos filhos de Deus, e Deus ele nos ama, então quando nós estamos em caminho errado, nós estamos, vamos dizer assim, fora do pasto, ele chama para dentro. Então, para chamar para dentro, às vezes ele tem que dar uns puxão de orelha em nós, né? Muitas das vezes. E esses puxão de orelha às vezes dói, né? Dói mesmo. Porque esses puxão de orelha é o quê? É um desemprego, é uma contenda no lar, que você tem que chegar mais próximo de Deus, é uma enfermidade, é inúmeros, onde vai afetar mais você. A verdade é essa. Se precisa de toda a família ser repreendida, Deus vai repreender toda aquela família. Toda aquela família vai se desestruturar. Então, por isso que muitas casas a gente vê, está toda destruída, está toda desorganizada espiritualmente. Um vai para um lado, outro vai para o outro, na hora do culto, à noite, um vai para a igreja, outro vai para o baile, outro vai para casa de amigos, outro vai sair para a rua para lanchonete, e outro vai para uma outra igreja, né? Então tá aquela desunião tamanha. E Deus, ele não gosta disso. Ele quer que, já que nós todos moram numa casa, que todos pertencem, né? Todos pertencem a um Deus. Todos obedecem a uma lei, que é a lei de Deus.
E aqui Deus corrige. Então, essa família que um vai para o baile, outro vai para a igreja, outro vai para a igreja A, outro vai para a igreja C, outro vai para o restaurante, outro vai para o jogo dia do domingo, outro vai para outro... Enfim, essa família, ela está desestruturada. Essa família não tem uma estrutura. Ali está tudo bagunçado. Aquela família, aquele meio ali, está tudo bagunçado. Então, Deus repreende isso, Deus chama a atenção. Olha, vocês estão... Então, você pode ver, toda aquela família está desestruturada e todo o indivíduo daquela família também está vivendo errantes. Com a vida não está legal, a vida deles. Se eles for para a igreja, tem alguma coisa que incomoda. Se for para o baile, vai ter uma coisa que incomoda. É um amor, falta de dinheiro. Enfim, mil desavenças que acontecem naquele lar. E aqui Deus está nos avisando, né, que nós devemos andar na presença de Deus, fazer a vontade dele. E aqui está continuamos aqui, ó. Mas se estais sem disciplina, a qual é para todos os filhos, então sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos disciplinavam e os respeitávamos, quanto mais não devemos nos submeter ao Pai espiritual para vivermos, pois ele nos disciplinavam por pouco tempo, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para nosso bem, para que participemos de sua santidade. No momento nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, e sim de tristeza, mas depois produz fruto de justiça e paz para os que têm sido por elas exercitadas. Por isso, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, e fazei caminhos retos para os seus pés, para que o que é manco não se extravie, mas seja curado. Procurai a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá vendo? Temos que nos santificar. Temos, uma exigência central, é a santificação nossa diante de Deus. Se quisermos ser reconhecidos como filhos, precisamos estar na presença de Deus santificados. Se queremos ser como filhos, como que você vai chegar na presença de Deus todo torto? Torto, assim, eu digo espiritualmente, com a sua vida toda, né, desregada, né? Está um pé, quase com os dois pés lá no mundo, e só o seu corpo, sua cabeça aqui, ó Deus, tudo bem, Deus. Mas o seu corpo todo está onde? Está lá no mundo. Então não adianta. Às vezes o teu corpo está num templo evangélico, teu corpo está presente numa reunião cristã, mas a tua mente, às vezes você está no culto, mas tua mente está lá, ó, está lá no mundo. Você está dentro do culto e está lá olhando o celular. Deixa eu ver qual que é o time que está ganhando. Tá. Aí o time seu ganhou, você grita, glória a Deus! Aí ninguém olha, e todo mundo olha para você, né? E fala, o que foi, irmão? Fala, nossa, irmão, tá vendo coisas aí. Talvez o time dele marcou um gol e ele tá lá, glória a Deus, na maior altura, dentro do templo evangélico. Você acha que Deus não está te vendo? Por quê? Porque você não está presente. Você está presente fisicamente, mas espiritualmente, o seu espírito está lá no mundo, está nas coisas do mundo, está se alimentando das coisas do mundo. Então não é legal, não é bom. Então você entra na igreja, sai como se não houvesse nada, como se fosse um culto frio. E a maioria dos cultos que a gente percebe hoje em dia não é aquele culto pentecostal, é um culto frio. É um culto que você entra e sai do mesmo jeito que você entrou. Uma coisa assim, muito banal, muito superficial. Por quê? Porque todos ali daquele templo, todos os cristãos daquele templo, estão onde? Estão com o corpo presente, mas o espiritual deles está lá no mundo. Pode ver que muitos
muitas das vezes o membro da igreja, o cristão que vai na igreja, olha, eu falo isso com vocês, acho que eles olham o celular umas 3, 4 vezes durante o culto. Pra quê? Você vai pro culto, deixa o celular em casa. Porque você está deixando quem em casa? Você está deixando o mundo. Ah, irmã, eu não posso deixar meu celular em casa, que meu filho está assim, meu filho está assado. Deixa o celular em casa. Ah, mas meu filho está no hospital, ele precisa... Deixa o celular em casa. Ah, meu marido está trabalhando, ele precisa... Deixa o celular em casa. Porque você está indo ao encontro de Deus. Deixa tudo, fala, Senhor, toma aqui. Eu deixo tudo nas tuas mãos. Agora eu vou receber a tua bênção na tua casa. É assim que você tem que agir. Porque se você leva o seu celular junto para dentro da igreja, o que vai acontecer? Você vai pecar. Você vai ficar com a sua mente lá dentro e o seu corpo lá dentro da igreja, mas sua mente está lá fora. Não tem como você tá com o celular dentro da igreja, seu corpo e espírito está dentro da igreja. Não tem, você não vai ficar. Você sabe disso, você é adulto, você sabe o que eu estou falando. Você vai ficar um trenzinho perturbando você lá até você mexer no celular. Isso vai acontecer. Eu gosto de celular. Você vai gostar tanto do celular, você vai querer tirar foto de alguém que está cantando, de uma pregação. Você vai, eu vou gravar essa pregação. Para que gravar? Eu falo para você, para que gravar? Irmã, eu tenho um canal no YouTube, eu gosto de jogar pregação lá. Para quê? Deus permitiu você gravar? Você pediu permissão para Deus para gravar? Você está entendendo? Ouve a palavra, aí depois você faz uma gravação do que aconteceu lá no seu culto, no culto. Mas não grava. Tem um irmão de fora que veio aqui no Brasil, ele disse que ficou estarrecido quando ele foi nas igrejas aqui do Brasil, porque ele lá nas igrejas dele, lá parece que é esqueci o nome do lugar, é um lugar que ele tem um olhinho assim meio puxadinho igual do Japão, mas não é no Japão, é um lugar parecido com o Japão, porque o olhar deles, né, são japoneses. Ele disse que veio aqui no Brasil, ele estava contando no culto lá, parece que em Indonésia, se não me engano. Ele estava contando no culto lá para os irmãos de lá, que ele veio aqui, ele ficou estarrecido, porque o que ele viu aqui nos cultos, que ele falou assim, o Deus dos brasileiros, eu não sei que Deus é dos brasileiros, porque lá nos cultos, os membros andam para um lado para o outro, todo mundo fica tirando foto, é uma conversação na hora do culto, é um barulho, todo mundo fica andando. Olha o exemplo que nós estamos passando para o povo de fora. E para Deus, isso é o quê? É um exemplo, porque se ele veio aqui, ele ficou estarrecido de ver essas coisas. E realmente, você vai negar que não é assim? É assim, aqui no Brasil é assim. Qualquer igreja que você for, qualquer uma, não tem A, nem B, nem C, nem D, é todas. Você vai na igreja ali, é um falatório, é irmão conversando mais alto, às vezes conversa até mais alto, por isso que eles colocam o microfone numa altura lá, né, para ver se abafa um pouco, né, o comentário dos irmãos no banco. Porque ali um fica conversando alto e conversa alto porque a música está alta e aquele irmão fica falando alto. Você não concentra na pregação, você não concentra na letra da música, você não sabe se presta atenção no que o pastor está falando ou no que o irmão está fofocando aqui do lado. Eu, sinceramente, eu não gosto. Eu prefiro nem ir. Porque eu sei que vai acontecer isso. É gente passando para lá e para cá dentro da igreja, é criança chorando, é mães que conversando, brigando com o filho, é criança com o celular na mão dentro da igreja. Às vezes as mães dão o celular para a criança calar a boca. Olha só, dá celular para a criança calar a boca. Olha só como que os pais hoje dão. Se eu não der o celular para ele, ele não fica quieto. Você já acostumou
assim. Você está acostumando o seu filho a agir dessa forma. Quando ele crescer, ele vai ficar com o celular dentro da igreja e vai achar tudo normal. Teve uma igreja que eu fui, tinha a mulher e tinha duas crianças assim de 9, 10 anos, o casalzinho que era filho dessa mulher. Essa mulher era missionária. Ela foi lá no púlpito, né, fez uma mensagem de lá, cantou um hino muito bonito, voltou pro banco aí, e as crianças sempre pedindo celular para ela, e ela falando, não, depois que vocês cantarem eu dou, depois que vocês... E eu ouvindo tudo. Depois que vocês cantarem eu dou, depois que vocês cantarem eu dou. Aí depois o pastor chamou as crianças dela para cantar. As crianças cantaram maravilhosamente bem, muito bonito, eu achei lindo, maravilhoso. Mas quando ela chegou no banco, o que as crianças primeiro... A senhora falou que depois que a gente cantasse, a senhora ia dar o celular. Aí ela pegou e deu o celular, um para cada um, para ficar. As crianças ficaram lá. Era como se fosse um robozinho. Vai lá e canta e pronto. Faz o seu papel. Não tem espiritualidade. Ela não tem espiritualidade. Ela cantou bonito, sim, mas não tem espiritualidade. As crianças cantaram bonito, sim, mas não tem espiritualidade. Vai crescer o quê? Vai crescer fingindo que tá tudo ok, tá tudo bonito, mas no interior deles vai haver um vazio grande, que pode ser mais tarde um homicida, que pode ser mais tarde uma pessoa que vai tirar a vida. É o que acontece. Então, os próprios pais estão gerando essa violência. E eles não percebem. Eles não percebem, eles estão cegos por causa disso. Então, eu chamo a atenção de vocês hoje. Nós temos que respeitar o templo evangélico. Aonde você vai, você tem que ser respeitado, ali está Deus. Deus não gosta de bagunça. Então, para que levar celular? Se você vai ter um encontro com Deus. Não é um encontro com Deus? Quando a gente vai no templo, né? Num templo religioso, a gente não vai com esse pensamento, eu vou ter um encontro com Deus hoje. Não é mesmo? A lógica é essa. É você ter um encontro com Deus. Ou você vai lá, hoje eu vou ter um encontro com a minha namorada que está lá na igreja. Ai, que legal, hoje eu vou ver ela, hoje é domingo. Vou me arrumar, perfumar tudinho. Infelizmente tem pessoas que fazem isso. Tem mulheres idosas que fazem isso. Porque ela tem um namoradinho lá na igreja. Mas ela está preocupada com a religião, ela está preocupada com o conteúdo espiritual que o pastor vai administrar naquele templo? Não, ela vai lá porque ela está preocupada com o namoradinho dela que ela vai encontrar lá. Ou ele também, né? Vai lá porque ele tá preocupado com a namoradinha dele que ele vai encontrar lá. E assim a vida segue. A vida segue assim e a vida vai o quê? Desmoronando. Porque até pode haver um casamento. Até pode haver um namoro. Mas aquilo vai se erguer? Não. Ele pode até erguer até numa certa altura. Mas depois desmorona. Quantos casamentos que não foram ajeitados dentro de templos evangélicos e hoje já estão desmoronando? Eu conheço pessoas que casaram uma vez, casaram duas, casaram três, todas com pessoas evangélicas, todas de igrejas. E hoje casaram uma, duas, três, quatro, voltaram de novo, um, dois, três, voltaram de novo. É que fica naquele ping-pong, né? Acha que Deus não está vendo. Deus está vendo, Deus está olhando. A sua vida está só desmoronando e você não percebe. Está precisando do quê? Como eu sempre falo, ó, tapa na cara. Mas aqui fala, ó. Fazei caminhos retos para os seus pés, para que o que é manco não se extravie, mas seja curado. Procurai a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ele está sendo muito exato, muito claro. Sem a santificação, ninguém, ele fala entre parênteses,
ninguém verá o Senhor. Sejamos adultos. Cuidai, eu estou lendo o capítulo 12 de Hebreus, agora eu estou lendo o versículo 15. Cuidai que ninguém vos prive da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brote e vos perturbe, contaminando a muitos. Nem haja algum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filhos mais velhos. Tem muita gente que está vendendo, né? Vendendo a bênção dela a troco de um marido, a troco de um namorado, né? Tem muita gente fazendo isso. E essas pessoas que estão fazendo isso, você sabe onde que eles estão? Dentro de templos evangélicos, dizendo que são cristãos. Pois sabeis também que, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não conseguiu alterar a decisão, embora com lágrimas buscasse a bênção. Forte, né? Aí você vai se arrepender. É com muita gente, né, que haja dessa forma, casa, aí depois o casamento é uma destruição, é uma amargura, é uma tristeza, a pessoa só vive chorando. Aí ela quer que, né, Deus faça alguma coisa, como se Deus fosse culpado daquele ato que ela praticou. Aí ela fica, né, ainda indagando Deus, por que Deus enviou esse fulano de tal na vida dela? Assim mesmo é ele, por que Deus enviou essa fulana de tal na vida dele? Ele estava num templo, ela estava... Por quê? Porque os dois estavam com o quê? Os corpos dentro do templo, mas o espírito lá no mundo, lá nas trevas. Agora vocês querem culpar Deus? Observa como que é toma lá da cá. Eu sempre falo aqui, com Deus é dente por dente, olho por olho. Eu sempre estou batendo nessa tecla. Dente por dente, olho por olho. Vocês não podem esquecer isso. Vocês não podem, gente. Vocês são adultos, vamos ser, né, maduros espiritualmente. Para que a gente não venha, né, cair nessa cilada de Satanás. O que adianta? Você está com o seu corpo no templo, mas o seu espírito está lá no mundo. Você vai na igreja não por causa de Deus, você vai na igreja por causa de um homem. Você vai na igreja por causa de uma mulher. O fato é esse. Você está pouco se lixando com pregação, com cantoria, você está pouco se lixando com aquilo. Você vai lá para ver ele. Quando você não vê, você fica desapontada. Você fica aborrecida, você fica cabisbaixa. Às vezes você sai até antes de terminar o culto. Você olhou para ele, não viu, já está lá fora. O que aconteceu com você que você não veio? Eu estou aqui no templo, o que aconteceu? Caramba, você vai na igreja para quê? Marcar encontro? Marque em outro lugar, pô. Marque em um restaurante gostoso, marque no cinema, marque num shopping, né? Marque num domingo para sair à tarde. Mas na igreja? Na igreja? Você marca encontro na igreja? É de uma criancice todo tamanho, cara. Desculpa falar. Você não está sendo adulto. Você não está sendo adulto. Você não está sendo leal com seu Deus. Não está sendo leal com ele. E você quer que ele seja leal com você? Aí depois que você leva tapa na cara, quando eu falo tapa na cara, é o sofrimento que você vai ver, é a decepção, é a tristeza, é o desamparo, é desemprego, é falta de dinheiro, é falta de comida, é frio, é chuva, é tudo, todo um maléfico batem no seu carro. Então todas essas setas maléficas vai acontecer com você. Aí você vai ficar, né, achando que é Deus. Deus não te, por que Deus não te poupou? Por que Deus não cuidou de você? Por quê? Será por quê, né? Você é tão inocente, né? Será por quê que não aconteceu? Por que Deus não te protegeu? Tá aí, ó. Vamos continuar aqui.
Não tendes chegado ao monte em fogo, não tendes chegado ao monte em fogo, palpável e ardente, nem a escuridão, as trevas e a tempestade. E ao soar da trombeta e ao som de palavras, tais que os ouvintes suplicaram que nada mais lhes dissesse, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Tão terrível era aquele espetáculo que Moisés disse: sinto-me apavorado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a reunião dos milhares de anjos, a Assembleia Universal e a Igreja dos primogênitos, inscrito nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Para nós ter esse encontro com Deus na cidade celestial, nós temos que ser justos aperfeiçoados. Está entendendo? A Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tomem cuidado para que não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertias na terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que nos adverte dos céus. Se nós não ouvimos os pastores que estão nos advertindo aqui na terra, muito menos nós vamos, você escuta Deus, muito menos você vai escutar Deus. Triste, né? Nossa, quando a gente para pensar nisso, e quanta gente, né, que estão envolvida nisso, quantos cristãos que, além de não ouvir pastor, um pregador que está pregando a palavra de Deus, que está passando, né, exortando ele do pecado que ele está andando, ele também não vai ouvir Deus. Porque quem fala através dos pregadores é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, Deus nos ama, Ele envia espíritos para falar conosco, Ele envia, Ele está falando, o próprio Jesus falou que Ele ia subir para o céu, mas Ele enviaria anjos para nos trazer no caminho, para nos colocar no caminho, e até hoje Ele envia. Eu estou aqui falando com você, eu estou aqui sendo inspirada pelo Espírito Santo, por um anjo que está aqui falando com você. E esse anjo fala comigo também. Pensa que não está falando comigo, não. Está falando comigo também. Então isso aqui é um aprendizado para nós todos. Não pensa que é só com você. Talvez você fale, essa pastora, ela quer ser muito santa. Irmãos, tudo que eu falo com vocês serve para mim também. Tá entendendo? Tudo que sai da minha boca é o Espírito Santo que está falando. Então serve para mim também. Eu também estou sendo alimentado espiritualmente. Porque nós somos humanos, nós cometemos erros, mas nós somos humanos, cometemos erros, mas nós temos capacidade de nos regenerar. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos santos. Tanto que Ele mesmo disse, sede santo porque eu sou santo. É isso que Ele fala de nós, é isso que Ele quer de nós. Um momento. Continuamos. Aqueles cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Esta palavra, ainda uma vez por todas, indica a remoção do que pode ser abalado, como as coisas criadas, para que as coisas que não podem ser abaladas permaneçam. Por isso, o que não pode ser abalado? A palavra de Deus. Você pode ser abalado, porque você não ouve. Mas a palavra de Deus jamais vai ser abalada, porque ela permanece para sempre, porque é de Deus. Deus, Ele é o Criador, e nós somos criatura. Então nós temos que entender isso. Por isso, recebendo nós um reino inabalável,
inabalável, retenhamos a graça, pela qual adoramos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Paulo está chamando a atenção da igreja. Olha, vocês adorem a Deus, mas adorem com temor, com tremor, respeitando, obedecendo, se santificando através de todos esses ensinos que ele passou. Ele está chamando a atenção de nós, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele está alertando também, olha que se vocês não obedecerem, ele é fogo, ele queima. E dói, né? Dói. Quando você queima um pouquinho, você que é mulher, ou você que cozinha, né, em casa, quando você queima a pontinha do dedo ou da pele, né, dói. Agora imagina Deus, fogo consumidor. Sabe o que é consumidor? Consumidor é aquele fogo que vai eternamente. É onde que as pessoas vão para o inferno. É isso. Então, por isso que ele fala, sede santo, porque eu sou santo. Ele exige de nós uma santificação, uma santidade. Vamos continuar aqui o capítulo 13, para nós terminar esse livro de Hebreus. Eu vou adiantar mais rápido. Vamos lá. Seja constante o amor fraternal, não esqueçais da hospitalidade, pois praticando-a sem o saber, alguns acolheram anjos. Quando nós acolhemos, quando nós fazemos o bem ao próximo, até um copo de água que alguém pede, você oferece, você dá ou você oferece na sua casa, você está dando para anjos. Tudo que nós demos, né, para o outro ser humano, ou um animal qualquer, uma comida, alguma coisa, qualquer bem que nós façamos ao outro, não importa se o outro é um ser humano, se o outro é um animal, o que é o outro, se é um ser vivo, tudo que nós fazemos ao outro, nós estamos fazendo a quem? A Deus. Nós temos que ter isso em mente. Porque aqui o próprio Paulo fala, olha aqui, ó, não esqueçais da hospitalidade, pois praticando-a sem o saber, alguns acolheram anjos. Muitas das vezes, eu sei que nem todo mundo é anjo, mas muitas das vezes você acolhe um anjo na sua casa. Entra na minha vida. É assim, vamos entrar, Senhor, a casa é sua. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com ele, dos que sofrem maus tratos, como se vós mesmos em pessoa fosseis os maus tratados. Por que ele está lembrando a gente? Olha, é como se ele estivesse falando, irmãos, orem para os presos, como se você estivesse preso também. Orem para os que estão na rua, passando fome, como se você tivesse fome também, estivesse lá junto com eles. Por quê? Porque quando a gente ora, a gente pede, né? Vamos orar para essas pessoas que estão passando fome na rua. Você ora para Deus, para enviar um anjo. E você acha que Deus não envia? Deus envia. Fala, Senhor, envia um anjo para os teus filhos que estão na rua, que estão nas sarjetas, as crianças que estão sofrendo dentro de lares abusivos, dentro de orfanatos, os velhinhos que estão, né, nessas internados, né? A gente tem que orar por eles, pedir para Deus fortalecer eles, enviar anjo para cuidar de cada um deles, como se fosse nós estivéssemos lá, porque se você tivesse numa situação difícil, você também queria, né, que um anjo fosse te ajudar. Por isso que muitas vezes nós temos que orar por nossas famílias, que se acontecer algum desastre, algum acidente lá na rua, eles são assim, como fala, eles são libertos. Quantos acidentes, né, que pessoas, foi um acidente horrível, você pode assistir na televisão, no YouTube aí, tem muitos, que as pessoas saíram de acidentes horríveis, mas as pessoas conseguiram sair ilesos, sem se machucar, ou às vezes machucaram com pouquinha coisa. Então isso tudo é o quê? É alguém orando por aquela pessoa, é alguém clamando por aquela pessoa. Então, por isso que a Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros, para que, né, alcancemos a bênção de Deus, que todos possam alcançar a bênção de Deus. E aqui Paulo, ele está, né, nos exortando
crescendo na vida cristã, para que a gente possa, né, também ter esse hábito, né, de orar uns pelos outros. O casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Tá vendo? Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro. Contentai-vos com o que tendes, porque Deus tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos com confiança: o Senhor é o meu ajudador e não temerei que me poderá fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos líderes, dos quais pregaram a palavra de Deus, e considerai o êxito da vida que tiveram e imitai sua fé. Quantos, né, pastores, né, que fizeram lindas pregações, cantores, né, no nosso meio mesmo, quantos cantores que já foram, né, que hoje estão no paraíso, né, graças a Deus eles estão com Deus no paraíso, mas eles deixaram um legado muito grande aí para nós, hinos maravilhosos, mensagens maravilhosas, né, para nossa edificação espiritual, que nós não precisamos, né, ficar ouvindo coisas do mundo, ficar ouvindo música secular, coisas, né, que não vai nos alimentar espiritualmente. Muitas vezes tem canal aí no YouTube, canal de fofoca, canal que fica falando de política, que isso não vai nos agregar em nada. Então nós temos que agregar o nosso espírito, nós temos que alimentar o nosso espírito com pregações que você possa, né, estar tirando o aproveito daquilo, tirando o aproveito espiritual daquilo, porque o seu corpo e o espírito está sendo alimentado espiritualmente, você vai ser uma pessoa abençoada, uma pessoa fortalecida no Senhor. Você vai estar sempre sendo protegida, né, pelos anjos, porque o Salmo 91, se você não sabe, o Salmo 91 fala que toda aquela proteção que tem ali no Salmo 91, que Deus livra do mal, que pode chegar a 1000 à direita, 10.000 à esquerda, que você não será atingido, mas aquilo tudo ali não é para qualquer uma pessoa. Vocês observam aquele salmo não é para qualquer uma pessoa, como muitos, né, amam deixar a Bíblia aberta, achando assim que só que estando com a Bíblia aberta, né, ele vai ser abençoado. Não, se ele não tiver purificado, se ele não tiver em santidade com Deus, tudo que aquilo que está no Salmo 91 não vai ser nada para ele. Se ele não for uma pessoa que está em constância oração, que está buscando a santificação diariamente, o Salmo 91 não é para ele. Não é para ele. Tanto que ali fala categoricamente: os que buscam, né, os que anseiam, né, estar na casa do Pai, aqueles serão abençoados. Então, é isso que você tem que entender. Continuamos aqui. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não vos deixeis levar por toda espécie de doutrinas estranhas e diversas, porquanto o que é bom é estar com o coração fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais nunca tiveram valor para os que os comem. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso Jesus sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo do meio do seu próprio sangue. Saiamos, pois, até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, porque aqui não temos uma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Porque aqui na terra, nós somos o quê? Temos o quê? Como eu sempre falo, prazo de validade. Você tem um prazo de validade, você é como um produto. Todo produto tem prazo de validade. Você também tem o seu prazo de validade. Eu tenho o meu prazo de validade. Você sabe qual é o seu prazo? Não. Eu sei qual é o meu prazo? Não. Quem sabe? É Deus. Então, se é Deus que sabe, e eu sei que eu tenho um prazo de validade, eu vou permanecer com, né, o meu corpo, o meu espírito, na presença de Deus, para quando ele chegar, eu ainda estou válida, né? Eu estou válida.
não estou inválida, mas eu estou na validade, dentro da validade. Porque aqui não temos uma cidade que permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, sempre ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Sempre cantando. Davi sempre cantava. E Deus habita nos louvores. Isso está escrito. Não vos esqueçais de fazer o bem e de cooperar uns com os outros, pois de tais sacrifícios é que Deus se agrada. Obedecei os vossos líderes e submetei-vos a eles, pois cuidam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não como se fosse com um peso, porque isto não é proveitoso para vós. Orai por nós, pois estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver condignamente em tudo. Rogo-vos com mais insistência que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído em breve. O Deus de paz, que pelo sangue da eterna aliança tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a sua vontade, operando em vós o que lhe é agradável, por Jesus Cristo, a quem seja a glória por todo o sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade com ele. Caso venha logo, vos vereis. Saudai a todos os vossos líderes, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Esta foi a carta que Paulo escreveu para os hebreus. A garganta agora fica seca, mas vamos lá. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas podem sentir de andar mais na presença de Deus, porque fazendo isso, você está também cooperando com o trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Então, se você acha que esse é o evangelho de Cristo, então você compartilha com seus grupos de WhatsApp, de Facebook, no Instagram, onde você tiver conta, você pode compartilhar. Eu deixo, deixo autonomia aqui, eu autorizo você a compartilhar para quem você quiser compartilhar. E que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço e que Deus abençoe você e toda a sua família.